Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai inovar um pouquinho, né? Vai mudar o nosso foco dos desequilíbrios ambientais e vai vir para um novo conteúdo que é metabolismo energético, tá? Então, o metabolismo energético é um conteúdo que trata, né, desse metabolismo que vai gerar energia ou que vai degradar energia. E aí, dentro de metabolismo energético, a gente vai estudar a fotossíntese, quimiossíntese, respiração celular e fermentação. Vocês devem estar achando um pouquinho estranho, porque esse conteúdo é o conteúdo da frente A. Só que como a gente trabalhou cadeias de esteres alimentares, vem trabalhando, né, autótrofos, processos de obtenção de energia, e todos esses temas, né, muito ligados ao processo de fotossíntese, quem vai trabalhar esse conteúdo com vocês sou eu, tá? Então vamos lá, dar sequência. Como a gente já tinha falado antes, né, a fotossíntese ela não é em si uma surpresa para vocês, né? A gente já falou bastante de fotossíntese ao longo da vida escolar inteira de vocês escutaram em vários momentos falar sobre fotossíntese, porque é o principal processo autotrófico realizado pelos seres clorofilados, aqueles que têm clorofila, para obter, né, a sua matéria orgânica. Então, aqui a gente tem mais uma vez a equação básica, né, onde gás carbônico e água, na presença da luz solar, se degradam, né, se transformam em glicose, oxigênio e vapor de água. Então, já que a gente vai aprofundar esse estudo, é importante que a gente perceba que a água, ela entra como produto, ou ela entra como reagente aqui, e ela também é eliminada como produto, né? Então, a água, ela tem esses dois papéis nessa equação da fotossíntese, sendo ela muito importante para que esse fenômeno aconteça, tá? Então, só para a gente se situar, né? A fotossíntese ela é o processo no qual a energia luminosa do Sol é transformada em energia química, né? E aí, essa energia química que vai ser guardada, digamos assim, nas moléculas orgânicas, né? Nas moléculas de carboidrato. E esses carboidratos produzidos pela fotossíntese, eles não servem, né? Lembrando para vocês que eles não servem só como matéria orgânica ou fonte de nutrição principal para as plantas, né? Aquilo que é produzido pela fotossíntese cai na cadeia alimentar, como a gente já viu, e acaba sendo a base nutricional de todos os seres vivos que existem aqui no nosso planeta, né? Então, a fotossíntese, ela realmente é a base de tudo. É a base da construção das moléculas orgânicas que vão cair nas cadeias alimentares e vão nutrir aí, direta ou indiretamente, todos os seres vivos, tá? A fotossíntese, ela fixa cerca de aproximadamente 10 elevado a 11 toneladas de carbono por ano, né, representando um armazenamento muito alto de carbono. E aí a gente tem a fotossíntese como principal processo de sequestro do carbono atmosférico, né, e transformação desse carbono em outras substâncias e também no oxigênio que retorna para o ar, né? Esse processo ele faz parte do que a gente chama de nutrição autotrófica. Então, é a forma como os autótrofos se nutrem, né? Como eles conseguem produzir a sua fonte de nutrição. E aí a gente tem, com a base da energia luminosa, né? Usando a energia luminosa como fonte de reação, a fotossíntese, que é feita pelas plantas, por alguns protistas, né, que são as algas, e algumas bactérias, como as cianobactérias, e a gente tem a quimiossíntese, que a gente já tinha visto, as quimiosintetizantes, né, algumas bactérias fazem a quimiossíntese, e aí elas vão retirar a energia de reações químicas, tá? Então, aqui a gente tem um comparativo entre fotossíntese e quimiossíntese, que vai ser o nosso próximo assunto. Ambos, né, são processos que resultam na produção de alimento, né, na fonte de nutrição dos seres. São processos endotérmicos, né, que absorvem energia para acontecer, precisam de energia para acontecer. Aqui na fotossíntese a gente tem a utilização da energia luminosa, enquanto na quimiossíntese a gente tem a utilização da energia química. Fotossíntese é feita pelas plantas, né, pelos vegetais em gerais, por algas e por algumas bactérias, e a quimiossíntese é feita basicamente por bactérias. E aí a gente tem as sulfobactérias, as ferrobactérias e as nitrobactérias, que vão utilizar algumas substâncias como sulfetos, né, ferro e nitrogênio
como base, né, de reações químicas que vão favorecer esse processo, tá? Então, voltando para a fotossíntese, né, existem alguns fatores que influenciam muito na fotossíntese, né? Primeiro, a disponibilidade de luz. É óbvio, se é um processo que depende da luz solar, né, a gente tem a disponibilidade de luz como um fator limitante, que vai limitar ou acelerar esse processo. Os pigmentos fotossintetizantes, que são as clorofilas e alguns pigmentos acessórios, que a gente vai ver, a disponibilidade no ambiente do gás carbônico, que é muito importante, né? Também vai servir de matéria-prima, a temperatura, né? Existem plantas que têm um limite de temperatura diferenciado, para poder realizar a fotossíntese na sua taxa máxima. A disponibilidade de água, óbvio, né? Como a gente viu, a água ela entra como um reagente e é eliminada como um produto, então ela é muito importante na fotossíntese. E também a disponibilidade de sais e alguns macronutrientes que existem no solo, tá certo? Todos esses fatores são fatores que influenciam na fotossíntese, na quantidade, né? De substância que vai ser gerada pela planta nesse processo. E aí, a estrutura principal, né, que está mais envolvida com a fotossíntese é o cloroplasto, que é uma organela celular, né, vegetal. Então, a gente tem aqui a folha, né, as folhas, elas são compostas por milhares de células, né, e nessas células a gente tem os cloroplastos. O cloroplasto tem essa estruturazinha, aqui a gente tem os grãos, parecem moedinhas, né? Aqui os grãos são formados pelos tilacoides, parecem moedinhas empacotadas assim, uma em cima da outra. E nessa parte mais lisa aqui a gente tem o estroma. Sendo que esse cloroplasto ele tem uma característica muito interessante. Ele é uma organela vegetal que tem DNA, RNA, e tem uma capacidade extraordinária de se autoduplicar, né? Então, a gente tem um DNA lá no núcleo celular e além do núcleo celular, a gente tem DNA nos cloroplastos e nas mitocôndrias. E essas organelas, elas têm essa capacidade fantástica de se autoduplicar utilizando esse DNA e essa membrana dupla, né? Muito interessante isso, tá? Então, aqui uma visão mais aberta, né, dos tilacoides, aqui o estroma, que é esse espaço que existe entre os granos, aqui os tilacoides que vão formar a grana, né, que é esse empacotadozinho aqui, parece umas moedinhas em cima uma da outra, e o estroma. Então, essa é uma organela vegetal que tem a função de fotossíntese, como eu já tinha falado para vocês, é independente, pois apresenta um DNA, ribossomos e capacidade de duplicação. Contém a clorofila, que é esse pigmento responsável pela absorção de energia, né? As clorofilas A e B, elas absorvem alguns outros espectros de luz e refletem a luz verde. Então, isso dá a cor verde à maioria dos vegetais, essa reflexão da cor verde que é absorvida na luz, pela luz. Como cloroplasto e mitocôndria são essas organelas que chamam a atenção pelo fato de terem um DNA próprio, né, de se autoduplicarem, então são bem diferentes das outras organelas celulares, existe uma teoria chamada teoria da endossimbiose. Endossimbiose. Opa! Simbiose é quando dois seres vivos, né, vivem juntos sem causar nenhum malefício um ao outro, né, um dentro do outro, então em simbiose. Então, aqui a gente tem uma teoria chamada Teoria da Endossimbiose, da Liz Margulis, que é uma bióloga estadunidense, e ela coloca nessa teoria que há muito, obviamente, muito tempo atrás, as células não tinham mitocôndrias e cloroplastos. E aí elas se associaram, primeiramente, com uma bactéria aeróbia, né, que passou a viver dentro dessa célula, que teria dado origem às mitocôndrias, e depois, né, com a bactéria fotossintetizante, que essa bactéria clorofilada tinha também entrado nessa célula, e a partir daí ela teria se transformado nesse cloroplasto. Então, essa teoria da endossimbiose diz que mitocôndrias e cloroplastos, né, em algum determinado momento eram seres procariontes que passaram a viver em simbiose com as células.
e aí deram origem a mitocôndrias e cloroplastos. No caso das células vegetais, os dois, né? Porque as células vegetais respiram e fazem fotossíntese, então tem mitocôndria e tem cloroplasto. E no caso das células animais, a mitocôndria que está lá presente para fazer o processo de respiração celular. Por isso que a gente diz que foi uma bactéria aeróbica, certo? Então, já que a gente fez esse abre aspas, é só para explicar um pouco dessa origem do cloroplasto, vamos falar um pouquinho de como a fotossíntese acontece dentro dessa organela, tá? Então, a gente tem aqui as granas, a grana aqui com os tilacoides, e aí a luz é absorvida nessas membranazinhas, né, onde está a clorofila, entra aqui nos tilacoides ocorre a fase fotoquímica, que é a fase que depende da luz, é aqui nessa fase que também ocorre a fotólise da água, né, então aqui ó, entra a molécula de água, e ela é quebrada, né, liberando os prótons de hidrogênio, liberando também o oxigênio, que vai ser liberado, né, para o ambiente. E alguns produtos que vêm dessa fase aqui, que é a fase fotoquímica, eles são encaminhados para a próxima fase, que é o ciclo de Calvin-Benson, vai ser a etapa, né, que a gente chama de etapa escura, e aí a fase escura, aliás, e aí aqui ocorre a fixação do carbono para formar o açúcar. Então, é aqui que o carbono vai ser processado e aí vai ser eliminado o vapor de água e a glicose, que é o açúcar. Então, aqui é a etapa de fixação do carbono na matéria orgânica propriamente dita, tá? Aqui a gente não fala em produção de ATP, né? Prestem atenção aqui, ó, ATP e ADP não são citados porque aquilo que é produzido ele é praticamente consumido no processo. É um processo endergônico, é um processo que requer entrada de energia. Então, essa energia vem desses ATPs, tá? Lembrando para vocês que o ATP é a nossa molécula, né, energética. Então, quando esse ATP ele é quebrado para voltar a ser ADP, essa quebra desse grupo fosfato libera uma boa quantidade de energia para a célula utilizar nos seus processos, tá bom? E aí, a partir da formação da glicose aqui, que é um açúcar simples, ela vai formar açúcares mais completos, tá? E aí, aqui a gente tem os pigmentos fotossintetizantes. Vejam só, a gente tem aqui as clorofilas, né? A, B, C e D. As clorofilas têm uma cor verde. A clorofila A e B são comuns nas plantas em geral, né? E nas algas e nas cianobactérias. A B só nas algas verdes, não tem nas cianobactérias. A C e D, elas absorvem uma luz com espectro menor, então elas estão presentes nas algas castanhas, nas diatomáceas e nas algas vermelhas. Os carotenoides, que são, vou colocar aqui, e as ficobilinas, que são pigmentos acessórios, né, que vão auxiliar as clorofilas, não são os pigmentos principais. O principal pigmento fotossintético é a clorofila, mas aí a gente tem carotenoides, os carotenos laranja, que está presente em todos os fotossintéticos, menos nas cianobactérias, apesar de não se sobressair em todos. As xantofilas, que são amarelas, e está aí nas algas castanhas e nas diatomáceas, e a ficocianina, que é azul, e a ficoeritrina, que são vermelhas, são ficobilinas, esses pigmentos auxiliares, né, acessórios, que estão presentes nas algas vermelhas e nas cianobactérias, tá? Então, esses pigmentos aqui, que estão lá no cloroplasto desses determinados grupos, são responsáveis pela absorção da luz, certo? E aí, ó, a gente tá vendo um gráficozinho aqui que mostra o espectro de luz preferido dos tipos de clorofila, né? Da clorofila A e da clorofila B. Então, quando a gente olha nesse fluxo aqui, esses são os maiores pontos de absorção, né? Da clorofila A, quase aqui avermelhado, né? Passando aqui no início aqui do lilás, eles têm o ponto mais alto, e nessa parte aqui mais azul da clorofila B. São os pontos onde eles captam uma maior intensidade, né? Que eles é o espectro de luz que eles conseguem absorver em maior quantidade, tá? E a gente está falando aqui do espectro de luz visível. Então, a luz branca visível, quando ela é decomposta,
ela tem um espectro com algumas cores, né? Como se ela passasse por um prisma e fosse decomposta em várias cores. E aí essas cores, elas têm ondas, comprimentos de ondas diferenciados. E é isso que faz com que as clorofilas elas captem melhor, tá? Então, as clorofilas, por exemplo, A e B, elas captam melhor os espectros entre o azul e o vermelho, né? E tendem a refletir o verde, como eu tinha falado antes. Por isso que as plantas tendem a apresentar essa coloração esverdeada, né? Que tem essas clorofilas, tá? E aí, só para a gente finalizar, nesse momento, existem as fotossíntese, ela vai ocorrer em duas etapas. A fase clara, que ocorre nas membranas do tilacoide, que são aquelas moedinhas verdes, né, que formam um grano. É necessária a presença de luz, né? O nome já diz, fase clara. E acontecem dois processos importantes: a fotólise da água, que é a quebra da molécula de água na presença de luz, e a fosforilação, que é o processo de formação do ATP, que é a molécula energética, tá? Depois dessa fase, que vai ocorrer lá nos tilacoides, a gente tem uma fase que vai ocorrer no estroma, que é chamada de fase escura, que não depende diretamente da luz para acontecer, né? Porém, ela necessita dos produtos que vieram lá da fase clara. Então, quando eu coloquei aqui para vocês, ó, aqui vai acontecer a fase clara e os produtos da fase clara são, né, enviados para esse outro lugar aqui, que é o estroma, para participar nesse outro fotossistema do processo, né, da fase escura, é o ciclo de Calvin. Tá? Ocorre no estroma do cloroplasto e também pode ser chamado de ciclo de Calvin. Então, na próxima aula, e agora no momento síncrono, a gente vai começar a dar alguns conceitos sobre as reações químicas que estão ocorrendo em cada uma dessas fases, tá? Então, aqui, ó, a gente tem nos tilacoides a fase luminosa, que vai gerar ATP, NADPH2, para que a gente use aqui na fase química, que é a fase escura, onde vai ser produzida a glicose, tá? Por hoje, nesse momento, a gente fica por aqui. Não esqueçam de anotar as dúvidas para a gente tirar daqui a pouco, tá? Espero que vocês tenham gostado desse novo conteúdo.